Valíria já foi considerado aí o grande centro do mundo de Gelo e Fogo, porque lá tinham inúmeros Dragon Lords, né, que são aquelas pessoas, aquelas famílias que controlam dragões. Eles trabalhavam muito com magia e tinha materiais lá que nunca seriam vistos em outra parte do mundo. Só que esse império gigantesco acabou por conta de uma destruição, né, um desastre natural conhecido como a Perdição de Valíria. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, o vídeo de hoje é pra gente falar da Perdição de Valíria. Valíria, que era o reino onde os Targaryen nasceram, onde os Velaryon nasceram, né? E um reino que acabou de uma hora pra outra ali, depois de um grande desastre natural que matou os lords que ali moravam e até os seus dragões foram atingidos pelas chamas no céu. Mas antes da gente falar sobre isso, né, eu vou dar uma contextualização em relação à Valíria, falar algumas coisinhas que a gente sabe dessa região. E também quero pedir para vocês curtirem esse vídeo aqui, se inscreverem no nosso canal e agradecer a toda a ajuda, né? A gente está crescendo bastante graças a esse suporte de vocês. Bom, Valíria era um império que dominava o mundo de Gelo e Fogo por 5.000 anos, né? Cerca de 5.000 anos ali. E eles eram escravagistas, né? Então eles iam escravizando gente em Essos e em Sotoros, que é um continente mais ao sul que não é muito explorado, a gente não sabe muita coisa que rola por lá. Eles nunca demonstraram interesse por Westeros, há quem pense que é porque eles consideravam Westeros muito pobre. Só que eles eram escravagistas, então eles atacarem um continente pobre faria sentido para eles, porque eles pegariam aquelas pessoas, dominariam e usariam como escravos. Eu acredito que eles tinham medo de alguma coisa que tinha por lá, e como a gente vê que muito tempo depois o Aegon tem um sonho em relação à Canção de Gelo e Fogo e a Grande Ameaça do Norte, pode ser que eles sempre souberam disso, até porque eles dominam há 5.000 anos, né? Eles dominaram durante cerca de 5.000 anos, e a gente sabe que a Longa Noite aconteceu há 8.000 anos, então provavelmente os valirianos sabiam de alguma coisa, né? Porque eles sabiam de muita coisa, eles mexiam com magia, e por isso eles deveriam ter medo de Westeros, e eram orgulhosos demais pra admitir isso. Bom, outra coisa bem legal de Valíria é que eles eram pastores inicialmente, né, e eles vivem ali numa região cercada por 14 vulcões, então a gente acredita, né, que os dragões vieram justamente desses vulcões e foram domesticados por algumas famílias que provavelmente ofereceram comida, né, são pastores ali da ovelha. A gente sabe que tem muitos dragões que gostam de ovelha, o Drogon era viciado em ovelha, o Roubo-Ovelha, né, que é um dragão selvagem aí que vive caçando e comendo ovelha, que deve aparecer em House of the Dragon no futuro. Dessa forma, estes pastores acabaram domesticando dragões, e algumas famílias só da antiga Valíria tinham dragões, né? O Lord Corlys Velaryon até fala com o Daemon, ele fala que os Velaryon não tinham dragões, mas eles conseguiam se firmar de outra forma. House Velaryon's origins reach back to old Valyria. More ancient even than House Targaryen, according to some texts. But unlike the Targaryens, we were no Dragon Lords. Outra coisa bem marcante em relação aos valirianos em geral é que eles compartilhavam algumas características físicas, sendo elas o cabelo branco e o olho violeta. O olho violeta não passou para as produções audiovisuais, né, para a série nem de Game of Thrones nem de House of the Dragon, mas também era uma característica muito única e marcante nos livros. Bom, dessas famílias, cerca de, sei lá, entre 20, a gente não sabe muita coisa de Valíria porque o George Martin mantém esse mistério, mas sei lá, entre umas 20 e 40 famílias ali tinham dragões, e os Targaryen não eram as principais, tá? Isso é bem legal também da gente imaginar. Os Targaryen, eles tinham menos dragões, e dragões provavelmente menores do que essas outras casas, e não eram eles que apitavam nada lá na antiga Valíria. Eles eram senhores de dragões, então eles tinham sim a sua importância, seu destaque, mas eles não estavam entre as famílias mais ricas e mais poderosas daquela região. A região mais próxima de Westeros, que foi dominada pelo Império Valiriano ali, era a Pedra do Dragão, justamente a região que os Targaryen fugiram, né, antes da perdição. E aí a gente chega já nesse contexto de perdição de Valíria, né? Falei aqui que os valirianos, eles mexiam com muita magia, até as magias meio obscuras aí, faziam uns experimentos muito macabros, e isso pode ter incomodado algumas pessoas. O fato deles também mexerem com escravos provavelmente também incomodou muita gente. Daenerys Targaryen era uma garotinha, né, muito antes do Aegon. Ela teve um sonho profético poderoso, prevendo a perdição de Valíria. E o pai dela, sabendo do poder, né, dos Targaryen com esses sonhos proféticos, isso é uma coisa que eu não sei se todos os valirianos tinham, se só os Targaryen, né, mas o pai dela falou, mano, beleza, você teve esse sonho, vambora.
ele pegou os dragões dele, eram poucos dragões ali, sei lá, uns 5 dragões, e foi com esses dragões pra Pedra do Dragão. Levou escravo, levou a porrada toda, certo? O restante das casas não permaneceram em Valíria. Ninguém quis saber, os Targaryen não optavam nada, então ninguém ligava porque eles faziam. E aí nisso, houve um grande desastre natural que acredita-se que tenha sido a erupção dos 14 vulcões, né? A ilha ali das 14 chamas. Era uma ilha, Valíria era uma região, né? Uma península cercada por esses 14 vulcões. E esses 14 vulcões supostamente entraram em erupção ao mesmo tempo e destruíram esse império de uma forma muito rápida. As chamas voaram tanto que pegaram os dragões que estavam voando e mataram eles também. E entre as teorias em relação à perdição de Valíria, a gente tem algumas, né? Porque assim, 5.000 anos de domínio e nunca nada tinha acontecido, então supõe-se, né, que os valirianos, por mexerem com magia, eles tinham formas de conter a erupção dos vulcões, e essas magias acabaram saindo do controle e os vulcões entraram em erupção, né? E aí a gente lembra uma outra coisa que eu falei aqui nesse vídeo. Os valirianos, eles mexiam com muita magia obscura aí, coisas que incomodavam outras pessoas, e eles também eram escravagistas. Seres que têm conhecimento de magia, né, humanos aí que têm conhecimento de magia que a gente conhece, são os Maesters da Cidadela, né, não é que eles usem magia, mas eles têm conhecimento justamente por todo o estudo deles, e os Homens Sem Rosto de Braavos, né, que eram escravos valerianos. A minha teoria é de que estes dois povos, né, essas duas classes aí, digamos assim, se juntaram para causar essa falha na magia que controlava os vulcões ali, que mantinha os vulcões seguros, né? Para que os valirianos perdessem o controle dessa magia e que tudo entrasse em erupção e acabasse com tudo. Por quê? Porque eles temiam todo esse poder, né? A gente vê que é uma península pequena, né? A sede, né? O centro ali de Valíria, e eles estavam conquistando o mundo inteiro, sem controle, usando magia para o que bem entendesse. Então isso acaba incomodando certas pessoas que podem agir. A gente sabe que os Homens Sem Rosto agem sim por baixo dos panos, e eles são muito habilidosos nisso, né? Um assassino silencioso e tudo mais. Eu acredito, né? A minha teoria é essa. Tem gente que acha que foi realmente um terremoto que acabou ocasionando esse desastre. Tem gente que acha que caiu um meteoro. Tem gente que acha que foram as próprias brigas entre os valerianos. Então, como tinha muitos Dragon Lords lá, eles acabavam guerreando. A gente vê tanta guerra em Westeros, né? Então, em Valíria devia ser ainda pior, porque ela era um monte de gente parecida com os Targaryen, ainda mais arrogante, ainda mais maluco e com mais poder, né? Então pode realmente ter causado essa perdição aí, alguma treta absurda que teve, sei lá, uma dança dos dragões elevada a 1000, porque tivesse umas 15 famílias com dragão tretando por alguma coisa, vamos supor. Mas o que eu acredito é isso, é que esse uso de magia dos valirianos incomodavam os Maester desde antes. A gente sabe que eles não gostam muito dos Targaryen ali, né? Que eles ficam tentando acabar com os dragões toda hora, porque um poder muito elevado em relação aos demais é meio perigoso, né? Isso podia incomodá-los desde sempre. Então eles lá formaram um jeito de quebrar a magia que os valirianos usavam nos vulcões. E aí, né, isso é teoria, claro, teoria que eu acho, né, porque o Martin não explica direito essas coisas. E aí eles contaram com a ajuda dos Homens Sem Rosto para se aproximar dos valirianos e para conseguir fazer com que esse plano desse certo. Aí os Homens Sem Rosto foram lá para Braavos, a Cidadela continuou ali com seus Maesters regendo as suas coisas ali em Westeros, e vida que segue. E tem uma coisinha que corrobora com a teoria aqui, que é que o Arquimaester Meryn fala pro Sam nos livros uma coisinha bem discreta assim, e dá uma das pistas, né? Porque o Martin, ele gosta de dar pistas das coisas e nunca confirmá-las de fato. O Arquimaester fala o seguinte: quem você acha que extinguiu os dragões? E ele deixa essa no ar, né? Então o envolvimento dos Maesters aí é bem provável nessa perdição de Valíria. E os Targaryen deram sorte e saíram de lá antes disso com seus dragões e conseguiram manter o seu reinado ali em Pedra do Dragão. Dessa forma, com os Targaryen não querendo mais saber nada de Valíria ali, mas mantendo suas tradições, eles permaneceram fortes. E aí sim, a derrocada deles começou na época da Dança dos Dragões, porque eles perderam o seu grande poder, que era ter dragões, né? Mas outra coisa bem legal da gente falar aqui é que não foram só os Targaryen que conseguiram sobreviver e que se mantêm vivos até a época de Game of Thrones. Os Velaryon e o seu Tigar também seguem vivos, né? Os Velaryon não apareceram em Game of Thrones, mas eles estão ali, né? Eles têm aliados ao ao Robert Baratheon, ao Stannis. A Cersei também se torna bem próxima de um bastardo Velaryon, e eles sempre são ali senhores da maré, então eles sempre têm muito poder naval. Game of Thrones explorou mais os Greyjoy nesse nível aí, né? Mas os Velaryon estavam por lá também, e também temos os Celtigar, que são uma família
que vai aparecer provavelmente no próximo episódio de House of the Dragon, porque um deles é membro do conselho da Rhaenyra. Eles também estão por aí em Westeros até agora e são casas muito ricas, né? Porque eles mantêm alguns tesouros da época de Valíria. Alguns Dragon Lords que não estavam lá em Valíria, poderiam estar mexendo com escravos em outros lugares, sobreviveram, mas acabaram morrendo logo depois, porque todo mundo que sobreviveu de Valíria queria se declarar como imperador de Valíria. Teve um cara, inclusive Aurion, né, que pegou o seu dragão, ele tinha um dragão ainda, depois da perdição, e foi pra Valíria lá pra falar, mano, eu vou reconstruir essa porra desse império aqui, e eu vou mandar em tudo. Só que aí deu errado, ele nunca mais voltou, então a gente acredita que quem tenta ir pra Valíria depois dessa perdição, acaba se dando mal. Uma outra coisa bem legal da gente falar de Valíria é que nós temos uma garotinha 50 anos depois de Aegon o Conquistador unir os 7 reinos, uma garotinha que pegou o Balerion, né, depois do Aegon já estar morto ali, ela assumiu a montaria do Balerion e ela sumiu, simplesmente sumiu quando ela montou no dragão. Essa garotinha era a princesa Aérea Targaryen, filha do Jaehaerys, ou seja, ela era a tia do Viserys, né, que é o rei do começo da série. Ela montou no Balerion sem saber muita coisa, sendo inexperiente em montaria, e o dragão, né, que já tinha vivido guerras, caralho, era o dragão maior, o maior dragão de todos, e o mais velho, também o mais incontrolável, né, ele parece o Drogon ali, meio rebelde e tudo mais. Acredita-se que ele pegou ela e voou pra Valíria, pra voltar pra casa dele, porque o Balerion foi um dragão que nasceu em Valíria, né? O Viserys até fala na série, a última criatura que viu a grande Valíria, né? With Balerion died the last memory of Valyria of old. Então acredita-se que ele foi pra lá com ela, e essa garota ficou sumida por 2 anos. Ela foi no ano 52 e voltou no 54 montada no Balerion. Só que quando ela volta cheia de verme, quase morta, né? E os Maesters tentam salvar, mas ela já tava muito moribunda ali, sem condição nenhuma. E o Balerion tava com umas cicatrizes bem fodas também, bem preocupantes. Então acredita-se realmente que ele voou com ela pra Valíria, e aí nesse momento o Jaehaerys avisou. Ir para Valíria agora é crime, né? E aí daria severas punições, só que alguns navegadores tentaram ir para Valíria sim, porque a gente sabe que Valíria também é conhecida por seus materiais inigualáveis, né? A gente tem aquelas velas de vidro que são feitas de Dragon Glass e que são usadas na cidadela, e nós temos principalmente as armas de aço valiriano, né? A gente vê em Game of Thrones que essas armas são extremamente raras e o aço valiriano só é encontrado em espadas, mas em House of the Dragon ainda tinha mais, né? E ele o Daemon fez um colar para Rhaenyra, por exemplo. Só que as artes de se mexer com o aço valiriano, de moldar o aço valiriano, foram perdidas lá com a antiga Valíria. Então todas essas técnicas absurdas, eles mudavam forma de pedra, os caralhos faziam tudo com o que eles tinham, que são materiais riquíssimos e muitas riquezas. Before Aegon's death, the last of the Valyrian pyromancers hid his song in the steel. Então por isso que tem muita gente que ainda se arrisca, tenta ir pra lá, pra ver se consegue encontrar algum ovo de dragão, pra ver se consegue encontrar algum mistério em relação à Valíria, e pra ver se encontra essas riquezas, né? Porque a gente vê que o aço valiriano é muito escasso em Westeros. Imagina se alguém vai pra lá, acha uma porrada de aço valiriano e consegue trazer de volta. O problema é que todo mundo que foi pra lá acabou morrendo. Nós tivemos um Lord Lannister também que tentou ir pra lá com uma espada de aço valiriano, uma espada da casa Lannister, e ele acabou sumindo. E depois disso, muito tempo depois, um tio do Tyrion tentou ir pra lá pra recuperar a espada e também nunca mais foi visto. Então, gente, essa região da Valíria, ela era uma península ali que depois da erupção dos 14 vulcões, né, da suposta erupção, da perdição, acabou se dividindo, e ali ficou conhecido como Mar Fumegante, né, que fica saindo fumaça lá direto. Em Game of Thrones, na série, o Tyrion ele passa por lá, isso não rola nos livros, porque senão ele não sobreviveria provavelmente, mas o Tyrion passa por lá e a gente vê que o Drogon tava sobrevoando aquela região, e a gente vê também aqueles caras cheios de escama gris ali, todos fudidos, e uma região realmente inabitável, extremamente hostil. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham que aconteceu com Valíria? Vocês acham que foi uma guerra interna? Vocês acham que foi realmente problema na magia? Vocês acham que foi boicote na magia, né? Outros povos tentando boicotar os valirianos? Ou que foi realmente um desastre natural, algum vulcão que caiu por lá? E antes de encerrar mais um aviso, se você procurar Oficina Geek no Telegram, entra no nosso grupo, porque lá a gente manda todos os links de vídeos e podcasts que saem em primeira mão. Saiu o negocinho, a gente já manda o link lá, vocês podem assistir o vídeo ou ouvir os nossos podcasts
podcasts na hora que sai, porque não dá pra postar todos os links no Instagram também. Então eu quero saber qual a sua teoria em relação à perdição de Valíria. E também, gente, peçam temas de outros vídeos aqui que a gente tá fazendo direto, então dá espaço pra fazer os vídeos que vocês querem ver por aqui. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.